Ok. Vamos lá então, pessoal. Olha, todos me ouvindo, né? Vocês Sim, estão Sim, estão tendo acesso aqui à tela com o exercício? sim. sim. Perfeito. Então vamos lá. Basicamente, esses dois exercícios é para fortalecer a identificação do Dagesh, né? Tanto o forte quanto o fraco, ou lene. Então nós temos aqui no 1 o seguinte: coloque um Dagesh lene nas BHD Kefate, ou seja, naquelas 6 consoantes que levam o Dagesh de forma que a pronúncia é alterada, que é o Bet, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o P e o Tav. Então, nós sabemos pela lição passada, tem uma observação importante aqui, atenção, todos os Shevas são mudos. E por que isso é importante? Porque o Sheva mudo, ele não é uma consoante, perdão, não é uma vogal, ok? Nós sabemos que para identificar um Dagesh como forte ou fraco, a principal questão é se esse pontinho ele é precedido por uma vogal. Então, por exemplo, aqui, nós temos o Kaf, que pode ou não levar o Dagesh, certo? E aqui eu percebo que ele é antecedido por uma vogal, no caso aqui, os 3 pontinhos, que é o Segolo, está no Aleph. Então, nós temos aqui que por estar antecedido por uma vogal, não há Dagesh Lene aqui, ok? Não há. Então, ele continua como Raf, ok? Esse Sheva, eu já sei, né? O exercício aí facilitou para mim que o Sheva aqui, ele é mudo, ou seja, não é uma vogal. Então, eu tenho aqui uma sílaba, er, tov, tov. O verbo aqui, o katav, é o verbo escrever, de onde também vem escrito, escritura. Então, por exemplo, ketuvim, né? O Tanar, que é a Bíblia hebraica, que nós chamamos de Antigo Testamento, o Tanar ele é formado pela Torá, pelo Ketuvim, né, e pelos Nevim, né, a Torá, os escritos e os profetas, que é dessa raiz aqui, Katav. Aqui significa eu escreverei, ok? Tov. Então vamos lá, botando no Dagesh. Então não tem Dagesh aqui. Por que eu não tenho Dagesh? Porque eu tenho uma vogal precedendo. Muito bem. O Tav, por sua vez, pode ou não levar Dagesh, nós sabemos disso, certo? Ele é uma das 6 letras. E ele está antecedido por um Sheva mudo. Sheva mudo não é vogal, certo? Então, necessariamente, eu tenho que Entendi. pontuar com... Oi, Glória? Ok. Aí vai o Dagesh, então. Isso, perfeito. Exatamente. Por quê? Porque não há uma vogal antecedendo. Eu começo uma nova sílaba aqui. Aqui eu tenho uma sílaba formada por Aleph, Segol e Kaf. E tenho aqui uma nova sílaba, certo? Tov. Tov. Então, esse Tav aqui leva o Dagesh por estar antecedido por um Sheva mudo que não é vogal. O Vet aqui não vai levar o Dagesh, ou seja, não será um Bet. Por quê? Porque eu tenho uma vogal antecedendo, que é o Rolen. Por ter essa vogal antes do Vet, ele não leva aqui, então, o Dagesh. Ok? Entenderam a ideia? Mais ou menos. Então tá. Sim, entendi. Agora, e o... fugiu o nome, perdão. Mais ou menos também. Valdenir. Então tá, então agora vamos exercitar para ver se fica claro isso que é importante. Então vamos lá, vamos por partes. Eu vou pedir que o Elivelto me ajude aqui então com essa segunda palavra, tá? Ok. Esse primeiro bet aqui, Elivelto, leva ou não o pontinho, o da Geshlene? Não, Não leva? Por quê? não leva. Porque ele tem esse segol, O Segol, chama Segol essa vogal, perfeito. segol. Mas aqui ele leva por quê? Porque o que impede o Dagesh é se tem uma vogal antes da consoante. Antes dele. Entendi. Antes, exatamente. Resumindo, todo início de palavra vai ter o Dagesh nessas 6 letras, para facilitar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o Dagesh. Então, não vai ser Veged, vai ser Beged, que significa roupa, veste. Então, Beged, certo? Então, som de B. Porque não tem uma vogal antes. Não é a consoante que eu tenho que analisar se ela leva vogal ou não. Eu tenho
tem que analisar antes dela. Percebe? Aqui, ó, o TAV, ou melhor, esse RAF aqui, ó, ele não leva, por quê? Porque antes dele tem um segolo. Antes dele, que é uma vogal. Ok? Ok. O TAV vai levar por quê? Porque antes dele eu tenho um chevá que é mudo, certo? Com as regras que vamos aprender, vamos nos habituar, a gente vai aprender a identificar esse chevá mudo. Mas o exercício já adiantou dizendo que todo chevá aqui é mudo. Então, todo chevá aqui não é uma vogal. Então, por não ser uma vogal, o TAV aqui vai levar o dagesh. Mas vamos continuar aqui, ó. Agora que você está pegando a ideia, Elivelto. Então, tem aqui beged. Esse gimel, ele levaria ou não o dagesh? Não levaria, Por quê? por causa da vogal que tem antes dele, Perfeito, que novamente é o segolo, certo? que é o Perfeito. segol. Exatamente. Então, tem aqui o dagesh no B, não tem no gimel. E esse dalet, levaria ou não o dagesh? Não também. Mesmo motivo, né? Mesmo motivo, porque tem uma vogal antes. Perfeito. Vamos lá, tua vez, Valdenir. Próxima palavra aqui é o bet, casa, né? Significa casa. Esse bet levaria ou não um dagesh? Seria um bet ou vet aí? Você está com o microfone fechado. Levaria por ser a primeira palavra e ser uma vogal? Exatamente. Levaria por ser a primeira consoante, a primeira letra, né? A primeira consoante, porque não tem nenhuma vogal antes dela. Justamente porque é a Entendi. primeira letra. Perfeito? Certo. Aí vem a Beleza, obrigado. pergunta. Perfeito. Então aqui eu não tenho vet, eu tenho bet. Bet, Certo. certo? Aí eu lhe pergunto, esse TAV, ele é uma das 6 letras que pode ou não levar o dagesh. Esse TAV aqui é uma das 6 letras, certo? Aí eu lhe pergunto, nessa palavra, ele levaria ou não o dagesh? Não levaria, porque ele precede antes da vogal, é isso? Isso, porque tem um vogal, no caso aqui o tsereyud, é um vogal, certo? Que vem antes dele, então não tem o dagesh aqui. Perfeito. Certo. Ok? O exercício ele é bom para isso, para realmente forçar o cérebro aí. Vamos lá, então vou perguntar agora para a Glória. Vamos lá, Glória. O Gimel leva ou não o dagesh? Sim, levo o dagesh. Perfeito. E o Dalet? Dalet, não, porque ele tem um patá antes, né? Perfeito. Tem essa vogal patar antes. Muito bem. E esse... Isso, são só essas duas, né? Isso. Só essas duas. Perfeito. Então tá. Vamos para a segunda coluna aqui. Vou pedir para o Elivelto. Davar. Davar aqui. É davar ou dabar, Elivelto? Esse Dalet leva ou não o dagesh? Leva. Leva por Leva quê? porque ele é a primeira letra e antes dele não tem nenhuma vogal. Perfeito, exatamente. E aqui eu tenho um bar, dabar ou davar? Esse bet vai levar um dagesh ou não? Vai ser davar, não vai levar. Por quê? Porque antes dele tem uma vogal. Perfeito. Inclusive, é uma vogal, é o kametz, som de A. Kametz, isso. Kametz. Perfeito. Muito bem. Vamos lá, Valdenir, vamos fritar o cérebro aí hoje, hein? Vamos forçar aí. Eu tenho aqui o Yud não é o caso aqui, a gente está tratando das BHD e Kefatê, né? Então, não é o caso do Yud. Mas esse Gimel levaria ou não da Gesh? Pelo que você explicou no primeiro exercício, ele não levaria, né? Sim. Por quê? Porque antes dele não vem a vogal. Ou melhor, tem uma vogal antes dele, né? Que é o Hirik. Tem a vogal antes dele, isso. Uhum. Que é o Hirik, que é o pontinho, perfeito. Igdal, esqueci de falar, né? Davar significa palavra, pode significar coisa também, né? Mas normalmente é mais palavra. Igdal aqui é a conjugação do verbo gadal, né? Crescerá, né? Ele crescerá. Gadal é crescer. Então vamos lá. Então Gimel, tá certo? O Valdenir, o Gimel, ele leva perdão, não leva o dagesh aqui, porque ele tem uma vogal antes dele. Agora eu lhe pergunto, Valdenir, e o Dalet aqui, ele levaria ou não o dagesh?
no Igdalo? Acho que levaria, porque tem uma vogal antes, né? Oi, ele Não, no levaria. caso, não, acho que não levaria, né? Acho que não levaria. Não levaria por quê? E também não vou saber responder. Então, vamos lá. Não. Então, o Gimel você acertou. Ele não leva porque tem uma vogal antes, né? Que é o Hirik, esse pontinho que tem som de I, Hirik. O Dalit aqui não Certo. leva, por quê? Perdão, ele leva o pontinho, por quê? Pela mesma razão do primeiro exercício que nós vimos lá. Ele é antecedido pelo Shevá. Esses dois pontinhos embaixo do Entendi. Gimel é um Shevá. E o Shevá aqui nós sabemos que ele é mudo. O Shevá mudo não é vogal. Ele só finaliza a sílaba. Então tem essa sílaba aqui, ó, Ig. Ig, Dal. Então esse Dalit levará o Dagesh porque ele não possui uma vogal antes dele. Ig, Dal. Perfeito? Então, reforçando, uma vez que eu tenho vogal antes dessas 6 consoantes, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav. Se eu tiver uma vogal antes dessas consoantes, eu não tenho o Dagesh. Fraco. Ok? Se eu não tenho vogal antes dessas 6 letras, eu terei o Dagesh fraco. Por que ele chama fraco? Justamente porque ele vai e volta, a depender do humor das palavras. Se eu tiver uma vogal antes, ele some. Se eu não tiver, ele fica. Por isso que ele é fraco, diferente do forte. Vemos que o Dagesh forte ele pode aparecer em outras situações, tá? Vamos lá, Glória. Próxima palavra aqui. Eu tenho aqui um Kesef ou Hesef? Kesef. Ele tem um Dagesh no Tem um primeiro. Dagesh, porque a primeira palavra, a primeira consoante da palavra não tem, então, uma vogal antes dela. Perfeito. Kesef significa prata. Prata. Também significa dinheiro. No hebraico moderno, hoje em Jerusalém, dinheiro é kesef, é money, né? Ok, kesef, kesef. Mas no contexto bíblico, muitas vezes é prata mesmo, tá? Prata. Próxima palavra aqui, vamos lá. Elivelto, midbar. Midbar. Vamos lá. Midbar é uma palavra muito importante, significa deserto. Deserto, né? Você vai imaginar quantas vezes aparece deserto na Bíblia, né? Então, vamos lá. O Dalet aqui, que é uma das 6 consoantes, Elivelto, leva ou não? Não leva. Por quê? Porque tem o Hirik antes dele, Perfeito, Midbar. embaixo Então, do M. o mem, perfeito. Você vai perceber que é o mesmo padrão, ó. É um Shevá fechando, tem 2 consoantes e uma vogal, que é o Hirik. O Shevá, ele fecha, esse Shevá mudo, ele fecha a sílaba. Na próxima aula, terça-feira que vem, nós vamos tratar só sobre essa questão de separação de sílabas, porque é muito importante entender essa separação de sílabas, principalmente quando a gente vai, conforme a gente for avançando. Então, tem aqui mid, ok. E aqui seria var ou bar? Eu tenho um Dagesh aí ou não? Não tem Dagesh. Por quê? Por causa do Shvar que tem antes. O Shevá antes, ele é vogal ou não? Ele não é vogal. Não é vogal, perfeito. Não é vogal, então vai levar. Vai levar. Então Vai vai ficar levar o mid-bar. Dagesh. Mid-bar. Midbar. Por quê? Porque antes do bet, viu, Valdenir? Eu não tenho uma vogal aqui. Eu tenho um Shevá mudo. Shevá mudo não é vogal. Então, Shavamu não é mid-bar. vogal. Mid-bar. Mid-bar é deserto. Certo? Mid-bar é deserto. Palavra muito importante, muito frequente. Mid-bar, deserto. Ok, vamos lá. Valdenir, vamos lá. Mishkav. Aqui, eu tenho aqui Mishkav ou Mishrav. Vamos lá. Esse kaf que me interessa aqui, ó, que é uma das 6 letras. Esse kaf leva ou não um Dagesh? Eu tenho Mishrav ou Miskaf aí? Mishrav. Seria o Mishrav? Mishrav, perfeito. Não vai Dagesh aí. Por quê? Porque ele é antecedido por um Shevá mudo que não é vogal, ou seja, não existe uma vogal antes. Mishrav é cama, tá? Mishrav. Entendi. Então, nós temos aqui Mishrav. Miskav, perdão. Porque o Shevá não é vogal, não sendo vogal, o vai aí o Dagesh, ok? Beleza. Por sua vez,
esse vet aqui não leva dagesh, porque ele é antecedido por uma vogal. Kametz. Ok? Vamos lá, que a gente está quase terminando aqui. Repetição é a mãe da excelência. Kadosh. Kadosh é santo, né? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Kadosh, Adonai. Kadosh, que glória. Esse Dalit, que é o que nos interessa. Tem dagesh ou não tem dagesh? Não, não tem Dagesh. Porque tem um Kametz antes. Perfeito. Tem a vogal antes do Dalit, então não há Aham. dagesh. Kadosh. Elivelto. É mishpat. Ah, faltou aqui um shevá. Aqui tem um shevá mudo, tá? Faltou digitar. Eu tenho aqui mishpat ou misfat. Esse P aqui vai ser um P ou um F? Tem dagesh ou não tem dagesh? Tem dagesh. Tem dagesh. Porque antes dele não tem nenhuma vogal. Perfeito, perfeito. Mishpat significa juízo, juízo, ordenança, também uma sentença, mais ou menos nessa ideia aí, tá? De um julgamento, mishpat. Shofet, shafat é julgar. Então, por exemplo, o livro dos juízes, né? O livro é Shofetim, livro dos juízes. Então, o juiz Shofet, aqui nesse contexto do hebraico bíblico, tá? Então, mishpat seria o juízo, seria uma sentença, alguma coisa nesse sentido, tá? Valdenir, eu tenho aqui essa palavra, significa profeta. É navi ou nabi? Esse vet aqui, é vet ou é bet? Vai dar gueixa ou não vai dar gueixa aqui? Você está com o microfone fechado. Vai o dagesh, porque antes tem a vogal? Tem uma vogal antes, perfeito. Por ter vogal, não vai dar gueixa. Ah, entendi. Perfeito? Tendo vogal, que no caso aqui é o kametz, não vai dar gueixa. Então, fica navi. Navi. Navi, grave bem essa palavra, profeta. Profeta. Navi. Tá? Navi. Então, é o livro do... tem essa seção ali na Bíblia, os profetas, né? Nevim são os profetas, tá? Navi. Ok? Então, vamos para a próxima aqui. Glória, tá fácil isso aqui, hein? É panim ou fanim? Aqui. Eu tenho ou não tenho dagesh nesse P? Tem Dagesh. Panim. Porque não tem vogal antes dele. Panim. Panim é face, rosto, tá? Panim. Face. Rosto. Perfeito. Elivelto, tem aqui nefesh ou nepesh? Esse P aqui, tem ou não tem dagesh? Hã? Não tem. Não tem, por quê? Porque antes dele tem a vogal. Segol. Perfeito. Segol, perfeito. Então, nefesh. Nefesh tem uma gama de possibilidades de tradução, mas você pode traduzir por alma. Alma, uma vida, uma alma, tá? Alma, nefesh. Vamos lá. Valdenir. Torá. Torá. Esse tave aqui, leva ou não leva dagesh? Levaria o dagesh? Levaria o dagesh, perfeito. Leva o dagesh. Por quê? Porque antes tem a vogal? Não, porque não tem vogal, né? Na verdade. Né? Porque não tem a vogal, desculpa. Tá. Isso, exatamente. Não tem vogal, perfeito. Torá. Torá, a gente muitas vezes vê a tradução mais comum de Torá como lei, né? Mas, na verdade, Torá, a ideia de uma instrução, de um ensinamento, Torá, vem do verbo iará, né? Então, no lugar aqui do to, teria um yud, que é o verbo iará, o verbo ensinar. Tanto é professor é morê, né? Morê. Então, iará, morê, Torá. A ideia mais é de instrução. Então, quando você vai falar da Torá, né? O Pentateuco, a Torá, a ideia de lei, essa tradução bem limitada de lei, veio por conta da Septuaginta, né? A tradução para o grego. Mas, na verdade, a ideia é de uma instrução mesmo de Deus para nós, um ensino, uma instrução. Tá? Por último aqui, Tirtov. Tirtov, ok? Então, vamos lá. Glória, esse Tav aqui, leva ou não leva dagesh? Sim. Leva Dagesh, a primeira letra. Primeira letra, não tem vogal antes dela. Não tem perfeito. vogal. Perfeito. Esse Kaf aqui, leva ou não? Não. Perfeito. Não. Ok. Por quê? Porque eu tenho uma vogal antes, que é o Hirik. Eu ri. Vizinho. Isso. Tem vogal antes.
Não Sim. tem Ah, dagesh. então não tem dagesh. Então não vai ser tiktov, tá? Não é tiktov, é tirtov. 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 Se tivesse o dagesh, teria esse som de K, né? Seria tiktov. Então, tirtov. E o próximo tav aqui, Glória, tem ou não tem dagesh? Tem o dagesh, porque tem esse shivá aqui, que não é vogal. Que não é vogal. Como não tem vogal antes, então eu tenho aqui o dagesh. Perfeito. E, por último, aí, eu já até citei, né? O vet. Estou falando tirtov desde o início. Não é B, né? Não é tirtobi. É tirtov, porque tem uma vogal. Tem um Rolem. rolem, isso. Rolem. Rolem. Perfeito. Antes do vet. Porque eu tenho, então, Valdenir, uma vogal antes do vet, não tem dagesh. Então, o dagesh fraco, o dagesh lene, ele existe ou não na palavra conforme eu tenho ou não a vogal antes da consoante. Se eu tenho vogal antes, não tem dagesh. Se eu não tenho vogal, tenho dagesh. Ok? Muito bem. No segundo O que exercício... significa tirtov? Tirtov escreverá, é uma conjugação do verbo escrever, tá? Que está na segunda pessoa, esse tav aqui é o símbolo é o sinal da segunda pessoa, né? Tu escreverás, tá? Se eu pegar a primeira palavra aqui, ó, tá vendo? Ertov. Sim. O Aleph é a primeira pessoa. Ertov. Ertov, eu escreverei, certo? O Tirtov, Uhum. esse tav aqui é a segunda pessoa, né? Tu Então, escreverás. primeiro é escreverei. Eu escreverei. Davar é o quê? Davar é Então, palavra. 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 Pode ser também como coisa. E esse 6 é o quê? Igdal é a conjugação do verbo gadal, ele crescerá. O Yud aqui, ó, enquanto o Aleph traz o sinal da primeira pessoa, o Tav, segunda pessoa, o Yud é da terceira pessoa, ele crescerá. Certo? Agora, essa questão do futuro que eu estou trazendo aqui, ele crescerá, né, essa questão do tempo no verbo hebraico é bem complexo. Então, normalmente a gente traduz aqui esse imperfeito, quando tem esses prefixos, a gente chama de imperfeito, no futuro. Mas o contexto é que vai determinar a ideia aí. Porque o tempo não vale tanto no verbo hebraico, mas sim a forma que a ação está sendo feita, se ela é completa, se ela não é completa. Mas isso é coisa para outro dia. Ó, na 2, na lista que segue, sublinhe palavras que contêm um dagesh forte. Dagesh forte, ok? Bom, dagesh forte é bem mais fácil. Ora, o dagesh lene, primeiro, ele só aparece naquelas 6 consoantes. Lembra disso? Que é o bet, o gimel, o dalet, o kaf, o p e o tav. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra aqui, ó, vamos pegar aqui o 7. Nesse summer, eu tenho um pontinho, um dagesh. Olha, o summer não faz parte das 6 consoantes. Então, naturalmente, é um dagesh forte. Outra situação é ou não se é precedido por uma vogal. Se esse pontinho, esse dagesh é precedido por vogal, ele necessariamente será um dagesh forte. Porque se fosse fraco, sumiria. Então, vamos lá. Ó, tem aqui atá. Atá é tu. Segunda pessoa, é o pronome, né? Segunda pessoa, tu. Atá. Atá. Deixa eu perguntar para a Glória. Glória, esse dagesh aqui nesse tav é fraco ou forte? Seu microfone está fechado. É forte. Forte, por quê? Porque ele tem essa vogal antes. Se fosse o dagesh lene, ele não poderia Não ter apareceria. a vogal. Exato. Perfeito. Lembrando que o dagesh forte, ele significa que há uma duplicação da consoante. Então, se eu fosse trazer uma transliteração para o português, por exemplo, eu teria 2 T's aí, certo? Porque o dagesh forte, ele é uma duplicação da consoante. Vamos lá. Elivelto, tem aqui Gibor. Gibor é guerreiro, valente, forte, né? Por exemplo, Gabriel vem de Gibor El, né? Não, então, Gabriel, guerreiro, valente de Deus, né? Gibor. Gibor, então, forte, ou valente. Gibor. Elivelton, esse dagesh aqui do Gimel, é forte ou fraco?
Do Gimel. É. Do Gimel é Assim, forte. por quê? Não é fraco. Por quê? Porque ele não tem nenhuma vogal que antecede ele. Perfeito. Não tem vogal que Agora, antecede. E, lembrando, o Gimel é uma das 6 consoantes, né? sim, Uma das 6 consoantes. Que leva o Dagesh, pode levar o Dagesh Lene, Dagesh fraco. Certo? Então, por esses dois motivos, pelo Gimel fazer parte daquelas 6, PHD Kefate, e por não ter vogal que anteceda, eu concluo que é um fraco. Perfeito. E o bet aqui, tá? Gibor, esse bet aqui, esse Dagesh, é fraco ou forte? ele já é forte. Por quê? Porque antes dele tem a vogal Hirik. Perfeito. Perfeito. Então, como o bet é uma das 6 consoantes, certo? Ele poderia levar o forte e o fraco. Eu sei que é forte porque antes tem o Hirik, que é a vogal. E o fraco, o Dagesh Lene, o Dagesh fraco, eu sei que não vem após uma vogal. Perfeito. Então, tem que Diber. Diber, ele disse, ele falou, também uma conjugação aqui, ele disse, ele falou. Valdenir, esse Dagesh do Dalit, ele é fraco ou forte? Seria fraco? Fraco, muito bem. Por quê? Porque ele é a primeira letra e ele é um vogal. Porque a primeira letra, certo? Ou seja, não há vogal antes dele. E porque o Uhum. Dalit é uma daquelas 6 consoantes, lembra? Que pode ou não levar o Dagesh. Como ela é uma das 6 consoantes, existe essa possibilidade. Como não há nenhuma vogal antes, é um fraco. Perfeito. E esse Dagesh do Bet aqui, é fraco ou forte? Acho que seria forte, né? Forte, por quê? Ele tem os dois pontinhos embaixo e antes vem uma vogal. Isso. Você tem sempre que olhar a vogal antes, não a vogal que está nele. Como tem a vogal antes, que é o Hirik, certo? Uhum. Então ele é forte, Certo. obrigatoriamente. Por quê? Se fosse fraco, ele não Entendi. estaria aí, porque tem a vogal antes dele, certo? Então Entendi. necessariamente é forte. Ok. Uhum. Olha, perfeito? Pegou? Sim, tô pegando. Tá pegando, maravilha. Ó, o 4. Por isso que é importante o exercício. Os exercícios que forem enviados para vocês, é importante vocês fazerem, até porque quando a gente voltar para a próxima aula, a gente vai fazer de novo. E aí vocês vão macerando a questão. Ó, esse aqui tá fácil, ó. Riné. Riné, esse aqui eu vou falar para vocês. Olha só. O num, aqui, ó, o num, essa palavrinha. Riné significa eis, né? Eis, veja, eis, né? Rinene, né? Eis-me, né? Rinene, riné, eis. Então, olha só. Riné. Eu tenho o num aqui, o num. O num faz parte das 6 consoantes? BHD, Não, QFAT? não. Não. Não, não é nem. Não é, as 6 consoantes é o Bet, Gimel, Dalet, Kaf, certo? P e Tav. Então, o Nun não faz parte das 6. Necessariamente, obrigatoriamente, esse Dagesh é forte. Não precisa saber de mais nada. Porque não é um das 6 letras. Certo? Não existe a possibilidade nenhuma de ter um Dagesh fraco aí. Porque o Dagesh fraco só vai nas 6 letras, aquelas 6 consoantes. Perfeito? Muito bom. Hayá. Hayá aqui é vivo, né? Um animal, um ser vivo. Hayá. Hayá, certo? Hayá, aqui, vamos lá. Glória. Hayá. Temos um Dagesh aqui no Yud, ó. Certo? Tem um Dagesh nesse Yud. E aí, é fraco ou forte? Você tá com o microfone tá fechado. É forte. Forte, por quê? Porque não faz parte de nenhum daquelas 6 que vai o da Gestilene. Perfeito. Então, o Yud não é nenhuma, não faz parte daquelas 6 consoantes que levam o Dagesh fraco. Então, automaticamente, esse Dagesh é forte. Forte. Olha essa palavra aqui, ó. Yarden. Yarden é Jordão.
Olha o Rio Jordão aí, ó. Yarden. É que Jordão para Yarden tem uma diferença, né? Você vê como que muda para o português os nomes próprios, né? Yarden. Yarden, Elivelto, vamos lá. Esse Dagesh aqui do Dalit, é fraco ou forte? Ele é fraco, Muito bem, por quê? porque ele está entre aquelas consoantes que levam o do BHD DFAT, Certo? e anterior a ele tem aqui o Shivá mudo, que ele não é vogal. Perfeito. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu me deparo com um Dagesh. Primeiro, essa letra que leva o Dagesh faz parte das 6 consoantes? Não faz. Então, é forte. Morreu o assunto. Faz parte, como aqui. O Dalit, ele faz parte das 6 consoantes. Então, pode ser forte, pode ser fraco. Como o Elivelto bem disse, eu não tenho uma vogal antes. Eu tenho um Sheva mudo. Por ter um Sheva mudo, ok? Então, eu tenho aqui um Dagesh fraco, Yarden, ok? Próxima palavra aqui, Kise. Kise é trono, ok? Trono, assento, trono. Valdenir, vamos lá. Essa primeira aqui, esse primeiro Dagesh, é forte ou fraco? Ele é forte. Faz Forte, parte daquelas 6 consoantes? Ou não? perfeito. Faz parte das E 6 tem um Hirik consoantes e embaixo? não tem vogal antes. Perfeito. Muito bem. Kise. Porque E tem um esse Hirik Summer embaixo. aqui? Esse Dagesh do Summer aqui é forte ou fraco? Ele seria fraco? Ou O pode ter Summer 2 fortes juntos? Não tem nada a ver. não tem nada a ver. Pode ter 2 fortes, 2 Nada a fracos, ver. não tem problema. Ah, entendi. Eu acho que seria forte também. Por quê? Não, na verdade, ele é fraco, né? Por quê? Porque ele não faz parte daquelas 6 consoantes. Isso. Ó. Então, o raciocínio está certo, você está confundindo os termos só. Então, vamos lá. Ó. De fato, o Tá. Summer não faz parte das 6 consoantes. Perfeito. Tá certo? Uhum. Só que por conta disso, ela só pode levar um Dagesh forte. Então, o primeiro Dagesh aqui é fraco. Por quê? Porque eu tenho uma daquelas 6 consoantes, BHD, QFAT, e não tenho Ah, tá. nenhuma vogal antes. Então, Ki. Certo. Então, não tenho Ri. Aí eu tenho Ki e é um Dagesh fraco. Ok. O Uhum. Summer, automaticamente, pelo fato dele não fazer parte das 6 consoantes, Hum, eu só tenho uma opção, que é o Dagesh forte. Ok? entendi. Maravilha. Então tá. Vamos dar uma acelerada aqui então. Vou fazendo com vocês aqui, ó. Mishpat. Então, Mishpat já foi falado, é juízo, né? Sentença, alguma coisa nesse sentido. Esse Dagesh nós já vimos lá em cima que ele é fraco, porque ele está entre uma das 6 consoantes, o P, e o Sheva que é mudo, Mishpat, certo? O Shiber. Shiber é a conjugação do verbo quebrar, despedaçar. Shiber. Ele despedaçou, quebrou, despedaçou. Esse Dagesh aqui, ele necessariamente é forte. Por quê? Ele vem depois de uma vogal. Apesar do bet fazer parte das 6 consoantes, eu tenho um Dagesh aqui depois de uma vogal, que é o Hirik. Então, um B, é um Dagesh forte. Xixi. Xixi é sexto, né? Yom Xixi, dia sexto, certo? Então, Deus criou o homem no sexto dia. Yom Xixi, certo? Shesh é 6, Xixi, sexto. Então, tem aqui um Dagesh no Sheva. Ora, o Sheva nós sabemos que não faz parte das 6 consoantes. Então, automaticamente, o que eu tenho aqui? Um Dagesh forte, necessariamente. Temuná. Temuná. O que eu tenho aqui no Temuná? Eu tenho um Dagesh no Tav, ok? O Tav é uma das 6 consoantes, ok? E por ser uma das 6 consoantes, ela pode ou não levar o Dagesh. Por vir em primeiro lugar, por não ter nenhuma vogal antes dela, o que eu tenho aqui? Eu tenho um Dagesh fraco, ok? Muito bem. Temuná, me fugiu a memória aqui, peraí que eu estou pegando aqui. Não sei se é o sono. Temuná, peraí.
Temuná é forma. Ah, tá. Forma, aparência, imagem. Uma forma, uma aparência, uma imagem. É temuná, ok? Muito bem, temuná. Essa próxima palavra é muito importante. Tefilá é oração. Oração. Tefilá. Então, eu tenho 2 dagesh nessa palavra aqui, ó. O primeiro, pelo mesmo motivo anterior, ele é um dagesh fraco. O tav é uma das 6 consoantes, não tenho nenhum vogal antecedendo, ok? E esse segundo dagesh, ele é forte, porque o lamed não faz parte das 6 consoantes. Tefilá. Perfeito? Gente, então tá. Fechando essa questão do dagesh, ele pode ser fraco ou forte. O fraco, ele leva esse nome porque ele pode ou não aparecer conforme a existência de algumas regras, certo? Então, só 6 consoantes levam esse dagesh fraco, que é o Bet, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o P e o Tav, ok? A regra básica é, se eu tenho vogal antes, não há dagesh fraco. Se eu não tenho vogal, o dagesh fraco permanece. O dagesh forte, por sua vez, ele vai em qualquer consoante, à exceção das guturais. Você não vai achar no resh, no ret, no re, você não vai achar dagesh, tá? Então, com exceção dessas, ela vai em qualquer consoante. Então, o que vai me determinar? Se eu tenho um pontinho dentro do bet, o que vai me mostrar se é um forte, se é um fraco? Se o bet pode levar os dois, tanto fraco como forte. Eu vou analisar se tem uma vogal antes. Se tem uma vogal antes, certo? Não é dagesh fraco, porque o dagesh fraco ele cai se eu tiver uma vogal antes. Então, necessariamente, eu tenho um dagesh forte que duplica essa letra, duplica essa consoante. Perfeito? Ok? Podemos prosseguir? E essas são aquelas regras, pessoal, que você não necessariamente precisa dominar completamente agora. Você vai se habituar conforme a leitura do texto, até porque você vai ler o texto pontuado. Se você fosse ler o texto sem pontuação, aí você precisaria de algumas ferramentas a mais. Mas você lê o texto pontuado. Então, a ideia é que você depois vai revisar, vai ler novamente, ouvir mais uma vez, e você vai se habituando a essas regras. Ok? Pois bem, deixa eu fechar aqui, que eu vou abrir agora o PowerPoint para a nossa matéria de hoje. Então, o que nós temos aí para hoje? Nós vamos falar, deixa eu abrir aqui, nós vamos falar de acentos. Aqui, ó. Vamos falar de acentos, vamos falar do méteg, ok? Vamos falar das letras fracas e vamos falar do mapik, ok? Vamos lá. Então, acentos. O que eu tenho aqui de acento? Acento, aqui no contexto do texto hebraico, ele... Opa, peraí que eu fiz alguma coisa aqui. O acento, ele foi criado também, os acentos, melhor dizendo, foram criados também pelos maçoretas, certo? Esses mesmos que criaram essa pontuação vocálica, certo? Criaram também uma pontuação que traz os acentos, ok? Então, é um sistema de acentos, ok? Por quê? No hebraico, a regra é que a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última sílaba da palavra, certo? Essa é a regra. Eventualmente, eu vou ter palavras como meller, em que a sílaba mais forte é o me, né? Meller. Da mesma forma, sefer, que é livro, por aí vai. Eretz, que é terra, país. Mas, em regra, a última sílaba, ela é a mais forte. Então, os acentos vão trabalhar dessa forma, ok? Os acentos, diferente do português, eles podem estar acima ou abaixo, certo? Das palavras. Acima ou abaixo das palavras. Uma palavra também pode receber um acento primário e um secundário, quando as palavras são mais longas, ok? Pois bem, o sistema de acentos, ele é bem complexo, tá, gente? A gente não vai aprofundar nele, tá? Ele é muito complexo, ele envolve... Pra você ter ideia, olha só, existem
27 acentos na prosa hebraica, ou seja, então você pega aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Reis, 27 acentos. 21 acentos nos livros poéticos, por exemplo, Salmos, Jó e Provérbios. A gente não vai aprender isso, não há necessidade de aprender isso agora, tá? Nós vamos aprender aqui o básico, ok? Para discernirmos quando estivermos lendo o texto. Daqui a pouco a gente vai abrir novamente o texto, né, a Bíblia hebraica, para a gente ter alguns exemplos. Muito bem. Vamos lá. Qual a função desses acentos? A primeira função, eu já disse, é justamente marcar a sílaba tônica, ok? Segunda função, ela regula a recitação. Então, quando você ouve a Bíblia hebraica em áudio, é meio que cantado, né? Essa recitação feita nas sinagogas é controlada por também esses sinais, esses acentos. Lembrando que, olha que interessante, né? Observação aqui, os rolos das sinagogas não têm pontuação. O dia que você for numa sinagoga, numa comunidade judaico-messiânica, por exemplo, se você estiver ali, vai ter o rabino que vai ler, né, o rolo, o texto, a Bíblia hebraica, você vai perceber que não tem pontuação. Ela é citada de memória, tá? E por último aqui, ou melhor, em terceiro, também esses acentos servem como sinal de pontuação, mostrando como era percebida a estrutura da frase na época, certo? Em que foi feita essa pontuação. Isso ajuda muito na exegese, na interpretação, tá? Mas apesar de ajudar na exegese, vamos perceber que o conhecimento básico já vai nos ajudar a fazer uma boa exegese do texto. Vamos lá, falando ainda sobre acentos. Esses acentos, eles podem ser conjuntivos, ou seja, eles unem as palavras, as frases, ou disjuntivos, ou seja, eles se separam, ok? E nos ajuda dessa forma a entender a estrutura das frases. Pois bem, nós temos dois acentos muito importantes. Peraí, aqui. Nós temos dois acentos muito importantes. O atinar, ok, atinar, ele parece um acento circunflexo, só que ele vem debaixo da palavra. Daqui a pouco vai ter uma frase aí para vocês verem, tá? O atinar. Ele é colocado abaixo da sílaba tônica da última palavra, certo? E ele, da última palavra, perdão, da primeira metade do versículo, ok? Quando a gente lê o versículo, vai ficar bem claro isso aí, tá? E o siluk. O siluk, por sua vez, esse pontinho, perdão, esse risquinho, né, vertical que vai embaixo da letra. Ele é colocado na sílaba tônica da última palavra do versículo. Última palavra do versículo, que é seguida pelo sof pasuk. Sof pasuk, sof é fim, tá, gente? Em hebraico, fim, sof. Pasuk, versículo ou frase. Então, esse sinal aqui parece 2 pontos em português. Então, vamos lá. Para você não ficar desesperado, vamos pegar um exemplo. Ó. Então, eu tenho aqui Bereshit, né? Gênesis 1:7. Olha só. Vai as Elohim et ha-rakia vai Avidel ben Hamaim asher mitahat la rakia uven Hamaim asher meal la rakia vai ren. Então vamos lá. Vamos achar o siluk e o atinar aqui. Eu deixei em vermelho aqui esse la rakia, rakia. Então, ó, tem o atinar aqui, tá vendo? Como se fosse um circunflexo. Aqui tá mais redondinho por conta da fonte, mas dependendo aí você vai achar como se fosse um circunflexo mesmo. Ele vem embaixo da letra. O que esse atinar está me dizendo? Ele está na última palavra que fecha a metade do versículo. Ok? Você já vai perceber também que essa metade do versículo não tem a ver com o comprimento, certo? Dessas duas partes, certo? Mas tem a ver com o sentido. Então, você vai perceber que está falando aqui que e fez Deus, né? O firmamento, aqui é firmamento. Fez Deus o firmamento e fez divisão entre águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. Então, aqui fecha a primeira parte do versículo.
nesse sentido. E vem a segunda parte, que vai concluir dizendo, vai rihen, ou seja, e assim foi, certo? E foi feito assim. Então, quando eu falo que o atinar, esse pontinho, esse sinal aqui que parece um circunflexo embaixo da frase, ele marca a metade ou a primeira parte do versículo, é no sentido de uma exegese, no sentido de um sentido mesmo, tá? No sentido de um sentido, ficou bom, né? É no sentido da compreensão do texto, certo? Não necessariamente porque tem tantas palavras antes e tantas palavras depois, não é essa a lógica. Então, aqui eu tenho uma expressão dizendo que Deus, então, ele fez o firmamento e separou as águas debaixo desse firmamento, acima desse firmamento. Da primeira parte do versículo. E na segunda parte vai concluir dizendo, e vai rihen, e assim foi, certo? E nesse sentido, o siluk é mais fácil ainda, ó, certo? Porque ele sempre vai vir no final do versículo. Tá vendo aqui um risquinho? Ó? Você tem aqui um tsere, certo? Aqui eu não falei, né? Você tem aqui um hirik, você já conhece, né? Rakia, né? Você vê aqui, rakia, a mesma palavra aqui, ó, rakia, certo? O hirik. Aqui, além do hirik, eu tenho esse acento, o atinar, abaixo do kof, certo? La rakia, ok? Então, é importante nesse começo você ter essa noção desses acentos, porque, eventualmente, como você naturalmente está muito preocupado com saber os sinais, você vai se deparar com esse sinal, não vai saber o que é, né? Esses dois são importantes. O atinar, certo? Que ele marca essa primeira parte do versículo, e o siluk, que marca o final do versículo, ou seja, ele sempre virá na sílaba mais forte da última palavra. No caso aqui tá fácil, né? Porque eu tenho um monossílaba, né? Então tá fácil. E aqui, por último, esses dois pontinhos que vêm no final do versículo, gente, né? Ele tem a mesma função do ponto final nosso, tá? A mesma coisa. A gente chama de sof pasuk, literalmente, final do versículo, final da frase. Então, você não vai encontrar um ponto... Professor, Pode falar. o atinar ele vai estar sempre no meio da frase ou pode também vir no começo, no O fim? atinar, ele vem na sílaba tônica da última Certo. palavra da primeira metade do versículo. Então, você Sempre, pega aqui, sempre ó. assim. Isso, sempre, não tem exceção. Então, você vai pegar a primeira, na exegese desse texto, que os maçoretas criaram, a primeira parte desse versículo gigante vai até aqui. Então, você percebe que não tem a ver com comprimento, tem a ver com sentido. Então, a primeira parte vem até aqui. E como vem até aqui, e a última palavra é essa, e a sílaba tônica aqui é o ki, rakia, né? Não é rakia, não é rakia, mas é rakia, certo? Então, a ênfase está no ki, rakia, certo? Então, por conta disso, o atiná está embaixo da sílaba mais forte da última palavra da primeira parte do versículo. Ok? Sempre. O siluk, por sua vez, mais fácil ainda, ele sempre vem no final do versículo. Sempre. Ok? Sempre vem. Então, você vai ver que além do tsereu, tem aqui o siluk. E esses dois pontos, eles fecham. É como se fosse o ponto final mesmo, tá? Não tem nada a ver com aquela ideia dos dois pontos em português. Você vai pegar o texto, quer ver? Antes de pegar aqui, o texto... Espera aí, gente. Não está fechando aqui. Deixa eu pegar o texto hebraico. Deixa eu pegar aqui o... Quer ver? Ó, deixa eu abrir o texto hebraico. Eu vou compartilhar com vocês para a gente ver aqui para ver os exemplos, tá? Fica mais fácil para vocês. Deixa eu pegar aqui. Vocês estavam, né? Vocês estão vendo aqui o texto hebraico? Ok? Então tá. Ó, então vamos lá. Bereshit, bara, Elohim. Você vê aqui, ó o atinar aqui embaixo do Elohim. Isso está me dizendo que Elohim está fechando, a palavra Elohim está fechando a primeira parte do versículo. Certo? Ponto. Você não vai achar dois atinar num versículo. Só tem um. Você não vai achar dois. Só tem um. Certo?
E no finalzinho, você vai encontrar aqui, ó, tá vendo? Ó? Aretz. Aretz. Então, no última palavra do versículo, eu tenho aqui um siluk, que está embaixo do Aretz. Por quê? Eretz, né? Aqui se torna um Aretz, não se preocupa com isso, mas é a sílaba tônica da última palavra do versículo. Então, eu tenho aqui o risquinho, que é justamente siluk. Perfeito? Você vai ver que no final de todo o versículo tem os 2 pontos, tá vendo? Todo versículo tem os 2 pontos, que é o Sof Pasuk. Pode ver, ó. Então, o Sof Pasuk, ele é o ponto final. É o final do versículo. Todo versículo vai ter esses 2 pontos, não tem segredo, é simplesmente o ponto final no contexto aí do texto hebraico. Tranquilo? Tranquilo. Ok. Muito bem. Isso aqui vai te ajudar muito na leitura, na fluência da leitura, no primeiro momento, não tem tanta relevância, mas quando você para, tipo, eu vou preparar uma mensagem, vou pegar aqui o texto da criação. Então, naquele versículo, você vai ver, né, o que se entende, os maçoretas entenderam, isso vem se preservando, essas partes dos versículos. Então, tem aqui o atiná, tipo circunflexo, embaixo. Então, se eu tenho ele ali, ele fechou a primeira parte do versículo. E sempre debaixo da tônica, certo? E no final, sempre eu vou ter aqui um siluk, ok? E também nós já aprendemos aqui hoje que não tem o chamado ponto final, né? Se chama Sof Pasuk, que são esses 2 pontos. Então, esses 2 pontos, você vai encontrar em todo o texto. Você comprou aquela Bíblia, né, Valdenir? Chegou já para você? Ainda não consegui comprar. Ah, tá, beleza. Então, quando você abrir, você vai ver. Então, sempre vai ter o Sof Pasuk no final do versículo, sempre. Não vai ser ponto final. Então, você vai no grego, quando você vai pegar o teu Novo Testamento grego, você vai ver que já existe o ponto final, certo? Ok? Muito bem. Vamos continuar, então, lá no nosso PowerPoint. Então, então, estamos falando de acentos. E aí, gente, tá? Como eu disse, são muitos, muitos acentos. Não nos interessa. Quer ver, ó, eu vou marcar de amarelo aqui quantos acentos nós temos nesse versículo. Ó. Tem esse. Ok, ó. Tem esse. Isso aqui não interessa para nós agora. Tem esse. Parece um cegolo, né? Mas tá em cima. De ponta cabeça, né? Tem esse, parece um diamante. Tudo isso aqui tem a ver com cantilação, com divisões. Mas para a exegese, principalmente, não tem tanta importância quanto o siluk e o atiná, tá bom? Outra aqui, tá vendo? Como eu disse, são 20 e poucos acentos. Aqui já repete, né? Aqui já é uma repetição, aqui tem outro, ó, tá vendo? Tá? Mas uma coisa é certa, sempre que tem um sinalzinho desse, ele está mencionando essa questão da cantilação, da fala, ok? Perfeito. Mas não se preocupa com isto, tá? Eu mesmo, depois de muito tempo lendo a Bíblia Hebraica, comecei a estudar com mais detalhes essa questão da acentuação, como eu disse, com exceção, né, do ponto final, que seria o Sof Pasuk, o Atinal e Siluk, tá bom? Vamos lá. Fechou esse ponto aqui, acentos. Tudo bem? Podemos encerrar aqui esse ponto para ir para o próximo? Sim. Perfeito. Nós temos aqui o tal do meteg. Meteg, ok? Então, meteg se escreve em hebraico aqui. Esse sinalzinho em cima aqui, tá, gente? É só para você saber a ênfase, tá? Então, a regra nossa no hebraico é justamente que a tonicidade está na última consoante, então não é metegi, né? É meteg. Então, por conta disso, tem esse acento aí só para vocês pronunciarem de forma correta. Ok? Então, vamos lá. O meteg, ele é um acento secundário. Tá? Então, dependendo do tamanho da palavra, pode ter ou não esse acento secundário, tá? Qual que é o detalhe? Por que eu trouxe ele aqui, dentre tantos acentos? Porque, justamente, ele é idêntico ao siluk. Aquele mesmo risquinho na vertical. É fácil discernir qualquer qual, por quê? Porque o siluk, nós já sabemos, sempre estará na última palavra de um versículo. Sempre. Tá? Sempre. Então, por exemplo, aqui eu já trouxe um exemplo para vocês. Ó. La raquia. Perceba que eu tenho aqui
esse sinalzinho, certo? Por que que eu sei que não é um siluk? Porque o siluk vem sempre na última palavra, certo? E na consoante mais forte da palavra, e na última palavra do versículo. Aqui eu peguei lá do Gênesis, tá? Do meio do versículo, mas vocês, independente disso, você poderia saber por quê. Você já sabe, nós já sabemos que a ênfase dessa palavra está no ki, né? La raquia, né? Firmamento. Raquia é o firmamento, certo? Muito bem. Qual que é a função? Tem algumas funções importantes do méteg. Vamos lá. Ele marca vogais longas, certo? Que ficam distante da última sílaba que leva a ênfase. Uma coisa que você vai perceber é como a última sílaba ou a penúltima, em regra, levam essa ênfase, essa tonicidade, conforme as vogais, a primeira, a segunda da palavra vão se distanciando, elas vão perdendo essa ênfase. O méteg nos ajuda a dar essa ênfase. Então, por exemplo, aqui é uma palavra que ela tem esse lá, então é la raquia. Então tem uma ênfase no lá, mas não deixo de ter a ênfase do raquia, ok? Então o méteg ele marca essa vogal longa. Eu tenho uma vogal longa aqui que é o kametz, certo? Ok? Muito bem. No 2, também, o méteg é a segunda função aqui no caso, né? O méteg é seguidamente usado com vogais breves que vêm imediatamente antes dos chevás compostos, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, na AC, certo? Perceba que eu tenho um chevá composto aqui, ó, certo? Hatef patá. Vocês aprenderam lá nas vogais e semivogais, eu tenho então um chevá composto aqui. Então, eu tenho uma vogal breve, que é o patá, e tenho o méteg. Então, nascer significa façamos. Então, quando ali no Gênesis Deus diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, nascer, né? Então, tem aqui o verbo assar, que é o verbo fazer, né? Assar, ok? Eu tenho aqui esse prefixo num, que normalmente é a terceira pessoa do plural, né? Nós, nascer, façamos, ok? Façamos. Outra situação que eu tenho também, mesma coisa, igualzinho de cima, ó. Um chevá composto, uma vogal breve que é o patá. La avod, para trabalhar, para servir, ok? Outra função que ela acompanha, né? O méteg acompanha vogais longas ou breves antes dos chevás simples, os audíveis, tá? Então, vai e ri. Isso aqui é importante, por quê? Naquele exercício que nós fizemos sobre Dagesh, vocês viram que, em regra ali, os chevás eram todos mudos, certo? Muitas vezes você olhando uma palavra, gente, é difícil você discernir de cara, assim, se esse chevá é mudo ou se ele é sonoro. Então, por exemplo, aqui, né, você vai perceber nessa palavra, se você for comparar com aquele exercício, várias às vezes aparecia essa formação aqui, né? Uma vogal vai, né? Vai, e aí, esse chevá, ele é mudo ou ele é sonoro? Aqui no caso, o méteg está me ajudando, porque ele vem antes de um chevá simples, um chevá audível. Então, eu sei que aqui eu tenho uma vogal. E aqui eu tenho o início de outra vogal. Porque o chevá, nós já vimos isso, o chevá sonoro, ele sempre inicia uma sílaba. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão das sílabas. Então, eu sei que é muita informação agora, muita regrinha, mas com o tempo, conforme você vai lidando, você começa a juntar as peças, tá? Então, aqui, ialidar, também uma conjugação de verbo aqui, né? Vai rir significa e foi, e aconteceu, né? Aqui embaixo tem ialidar, você vê que aqui esse chevá não é mudo, ele é audível. Por que eu sei que ele é audível? Justamente porque eu tenho aqui o méteg me dizendo isso.
Tanto é que, veja bem, não tem dagesh aqui, ó. Se o Sheva aqui fosse mudo, teria um dagesh no Dalet, não é verdade? Então, como eu sei que não tem um dagesh aqui? Porque eu tenho o meteg dizendo, olha, eu tenho uma vogal breve ou longa antecedendo um Sheva, que é audível. O Sheva audível, ele é considerado uma semivogal, uma vogal, para fins de dagesh. Ok? E quarta e última função do meteg, né? Ele também pode ser usado, faltou um Czinho aqui, né? Com vogais imutavelmente longas. As vogais imutavelmente longas são as que vêm acompanhadas das mães de leitura, né? O Yud, o Vav. Então, por que ela é imutavelmente longa? Porque ela sempre vai ser dessa forma, ela nunca é alterada conforme a pontuação, conforme a alteração. Então, tem aqui Betel, né? Betel, né? A famosa Betel, né? Casa de Deus, Betel. Então, eu tenho um patá aqui. Embaixo eu tenho que afar. Que afar. Aqui eu peguei esse exemplo lá daquele texto, quando fala que o homem é pó, pois do pó foi tirado, né? Então, afar é pó, tá? Afar é pó, tá? Então, pois pó, né? E continuando a palavra, a frase seria, pois você é pó, né? Para o pó voltará, porque você é pó. Então, que, pois, afar, né? Que afar, pó, ok? Importante, coloquei embaixo aqui, ó. O meteg, ele pode aparecer à esquerda ou à direita da vogal, dependendo da Bíblia hebraica que você usa. Então, dependendo da Bíblia hebraica, tá? Ele pode ser colocado. Tá vendo que aqui, normalmente, ele está à esquerda da vogal, ó, que é a Bíblia que eu estou usando. Eventualmente, você pode encontrar, aí, dependendo da Bíblia hebraica, o meteg antes, né, à direita. Não muda nada, tá? É só uma questão aí de impressão mesmo, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, esse assunto do meteg é chatinho, tá? Difícil, tá? Não se assusta, se tá achando muito difícil, é chatinho, tá? Mas, como eu vou mostrar para vocês, quando você está lendo o texto bíblico, essas regrinhas aí não vão te impedir de ler, de começar a ler, tá bom? Mas são importantes você ler, reler, depois fazer exercício, tá bom? Ok? Aqui é mais fácil, vamos falar das letras fracas. Aqui é fácil, tá? Tem duas letras chamadas de fracas, que é o Aleph. Peraí. É o Aleph, tá? E o Re. O Aleph e o Re. Ok? Muitas vezes o Aleph e o Re se tornam mudas no final das sílabas. Ela perde o valor de consoante, tá? Ela deixa de ser uma consoante e permanece como uma letra vocálica, uma mãe de leitura. Vocês já sabem disso, certo? Ela pode vir, então, não como uma consoante, ela vem como uma vogal. Ela perde o valor como consoante. Por isso que o Aleph e o Re é chamado de letra fraca. O Aleph, aí vem essa frase aqui embaixo, sempre se torna mudo no fim de uma sílaba. Por isso que é tão importante a gente estar se preparando para isso, para a próxima aula a gente falar da separação silábica. Essa questão da sílaba vai fazer muita diferença. Então, o Aleph sempre se torna mudo no fim de uma sílaba. O Re, por sua vez, o Re se torna mudo somente quando se encontra no fim da palavra. Então, o Aleph, sempre que ele está no final de uma sílaba, certo? Ele é mudo. E o Re, se ele estiver no final da palavra, ele é mudo. Vou pegar exemplo aqui, vamos lá. Trouxe aqui, ó, Bereshit. Né? Bereshit, ó. Bereshit. Perceba que eu tenho aqui. B é uma sílaba, tá? Ok. Eu tenho aqui, ó, Re. Esse Re, olha só, é uma sílaba. O Aleph, você vai perceber que ele não tem, entre aspas, utilidade nenhuma aí. Ele não tem vogal, ele não tem som. Tá a passeio aí. Se eu tirar o Aleph, continua sendo o Reshit, Bereshit. Certo? Ok? Então, por isso que ele é chamado de uma letra fraca. Por que isso acontece, professor? Isso vem de primórdios, vem por conta de questões que envolvem a raiz. Então, por exemplo, Reshit vem
da raiz da palavra, tem a mesma raiz da palavra rosh, que é cabeça. Rosh, cabeça. Enfim, e ao longo dos tempos se perdeu, então, essa utilidade do Aleph, por isso que é uma letra chamada fraca. Já o Re, ele estando no final de uma palavra, certo? Ele perde o valor de consoante. Então, eu tenho aqui a seguinte palavra, Haitá. Era, né? Haitá é a conjugação do verbo ser. Era, Haitá, era, né? Haitá, torro, vavorro, era sem forma e vazio, né? Haitá. Você percebe que se eu tiro o Re aqui, não faz diferença nenhuma na pronúncia, na leitura. Continua sendo Haitá. Ok? Então, esse Re aqui, ele perdeu a função, ele é chamado de letra fraca. Ok? O Aleph e o Re são essas duas letras chamadas fracas. Ok? Bem simples, bem tranquilo. Não tem aqui, diferente do Meteg, aqui fica mais claro, mais fácil. O Aleph e o Re são chamadas fracas porque, não raro, aparecem sem nenhum tipo de som, ok? Sem valor consonantal. O Aleph sempre no final da sílaba, o Re no final da palavra, ok? E o ponto aqui, o próximo item, que é o final aqui da nossa aula, é o Mapik. O Mapik, por sua vez, né, é um pontinho também, tá? É um pontinho, olha só aqui, ó. Então, eu tenho 3, certo? Situações do pontinho dentro da letra. Eu tenho o Dagesh Lene, certo? Que aqui não vai te atrapalhar em nada, porque eu estou falando que o Mapik é um pontinho que vai somente no Re, tá? Somente no Re. Então, não tem nada a ver com o Dagesh Lene, porque o Dagesh Lene só vem nas 6 consoantes, você já sabe disso, certo? Mas também é idêntico ao Dagesh forte. E você também não vai confundir com o Dagesh forte, porque o Dagesh forte não vem nas consoantes guturais da garganta. E o Re é uma dessas. Então, sempre que você vê um pontinho dentro do Re, não é Dagesh Lene. Não é Dagesh forte. Não é Dagesh Lene, porque esse só vem nas 6 consoantes. Não é Dagesh forte, porque este não vem nas guturais. E o Re é uma das guturais. Pois bem, e para que serve esse bendito Mapik? Perceba o seguinte, ele pode ou não vir inserido no Re final. Acabamos de ver aqui, gente, voltando, ó, que o Re no final da palavra, não, ele perde o valor vocálico. Perdão, ele perde o valor consonantal. Ele deixa de ser uma consoante, certo? Ele é fraco. O Mapik, ele arruma isto. Quando eu tenho um Re no final, com o Mapik dentro, por que os maçoretas criaram isso? Para dizer, olha, esse Re final é uma consoante. Não é uma letra fraca, não é uma vogal, é uma consoante. Então, o Mapik, ele vem para dizer, para manter o valor consonantal do Re. Ele não vai funcionar como uma letra vocálica. Ele será uma consoante. Ok? Então, um Re final com uma Mapik é considerado uma gutural forte. Então, por exemplo, nessa palavra aqui, olha só. Ó. Leminar. O Re, ele tem essa força, ok? Leminar significa conforme a espécie. Então, quando Deus cria ali no Gênesis, né? Produzirá frutos conforme a sua espécie, né? Leminar, né? O le aqui seria para, segundo, né? Minar, a espécie, né? O gênero, a espécie. Então, leminar. Então, aqui, esse Re, porque ele tem uma pique, ele não é, como eu vi aqui, um Re fraco. Não é uma vogal, ok? Não, ele é uma consoante, ok? Porque ele tem uma pique. Então, esse pontinho dentro do Re, que apesar de ser idêntico ao da Dagesh forte e ao da Dagesh Lene, não tem nada a ver, e é fácil discernir, tá? Porque o Re não é nenhuma das 6 consoantes,
que leva o dagesh lene, e também o dagesh forte não vai nas guturais, e o re é uma gutural. Então, esse mapik serve para dizer, ó, esse re, apesar do re ser uma letra fraca, nesse caso aqui, nessa palavra, esse re tem som, tem função, tem força de consoante, ok? Aí, no caso, aí só o som aparece, não é? O som aparece, exatamente. O som aparece, é laminar, certo? Não é aquela coisa forte do re, do resh, mas aparece algo, tá? Então, eu tenho uma consoante aqui, eu não tenho uma vogal. Né? Você vê que aqui no outro slide, ó, se eu tirar o re aqui, não altera em nada a pronúncia. Continua sendo haitá. Já no laminar, como eu tenho aqui realmente um re, uma consoante re, laminar, ok? Laminar, ok? Então, uma pique, esse pontinho que vai dentro do re. Então, pontos dentro da letra. Pode ser um dagesh lene, dagesh forte e uma pique. Não tem mais, tá, gente? Morreu. Só isso mesmo, tá bom? No caso do re, fácil, porque só vem no final da palavra e só no re. Uma pique. Facinho, não tem exceção. É só no final da palavra e só no re. Uma pique. E tá dizendo que, ó, esse re é uma consoante, não é uma vogal. Certo? O dagesh lene, voltando ainda, né? No que nós vimos antes, o dagesh lene, ele então só vem na PHD kefateira, aquelas 6 consoantes, certo? Dependendo aí se tem uma vogal antes ou não. E o dagesh forte em todas as consoantes, com exceção das guturais, ok? E jamais no re. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui no slide, eu fechei aqui, mas vamos abrir aqui rapidinho. O que nós vimos hoje? Então, nós refizemos aqui a tarefa, né, melhor dizendo, a lição aí da anterior nós fizemos, e essa vai ser a nossa dinâmica daqui para frente. Tá? Então, de hoje para amanhã eu devo mandar a apostila, certo? E na apostila teremos exercícios. Então, nós vimos aqui os acentos, né, que é uma questão que envolve a cantilação, envolve a separação das frases, envolve a marcação das sílabas tônicas, certo? É um assunto complexo, você vai perceber aí, conforme você avançar nos seus estudos, você avançar, além do nosso curso aqui, existem livros só sobre isso, então, mas para nós aqui não tem tanta relevância. O importante é que você, ao ler o texto, você não vai se assustar com aqueles vários sinais que você não sabe o que é, tá? O que nos interessa nos acentos é o sofi pasuk, que é o ponto final do versículo, né? O siluk, que é aquele risquinho que vai no final, certo? Na sílaba tônica final do versículo, e o atinar, que é uma espécie de circunflexo abaixo da consoante, que marca a sílaba tônica da última palavra da primeira parte do versículo, ok? Então, isso nos ajuda na exegese. E o méteg, que é igualzinho o siluk, que tem aquela série de funções, que também, se você não pegou muito agora, não se preocupa, tá bom? Então, nós vimos os acentos, o méteg, vimos as letras fracas, re e aleph, que perde a função de consoante, e uma pique, que mostra justamente, aponta para o re, dizendo esse re final aqui, e é só no re final que ele aparece, esse re final, ele tem função de vogal e não de consoante. Certo? Vamos pegar aqui, ó, 10 minutinhos de texto bíblico. Vamos pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui. Vou pegar um texto bíblico aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pegar aqui, ó. Alguém tem alguma ideia de texto? Senão eu vou continuar aqui o Gênesis. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o versículo 16, ó. Vaias, ó. Vaias, Elohim, et Shine. Shine é 2, tá, gente?
2, Shine. Yom Sheni é segundo dia. Yom Sheni. Shine, 2. Shinaim, 2. Shine aqui ele está no construto, tá? Et Shine ha-meorot. Meorot. Meorot. Então, vai as Elohim et Shine ha-meorot. Fez Deus os dois sinaleiros, literalmente, né? Os dois sinaleiros. Aí você vai encontrar aí as traduções, né? Os luzeiros, os astros, né? Que vai ser, você vai perceber aí que do contexto da leitura é o sol e a lua, né? Então vai falar os dois Hameorot, os dois sinaleiros, Hagedolim, os grandes dois luminares, né? Os sinaleiros, os astros, dependendo da versão, mas literalmente essa é a ideia, né? Os dois grandes luminares, então, Gedolim significa grandes, tá? Gadol é grande, Gadol, grande, Gedolim, grandes. Então, e fez Deus os dois grandes luminares, então, Hameorot, Hagedolim, et Ha-Maor, Hagadol. Então, olha só, Maor é o luzeiro, né? Meorot, luzeiros. Então, tem aqui o plural e tem aqui o singular. Então, primeira parte do versículo, tá vendo aqui? Você consegue perceber aqui o atiná, separando a primeira parte do versículo? Então, o que diz a primeira parte? E fez Deus os dois grandes luminares. Certo? Primeira parte. Agora ele vai especificar. Vai dizer o seguinte, et ha-maor hagadol, ou seja, o luminar maior, gadol, né, maior, le memshelet hayom. Le memshelet, né, é uma palavrinha grande aqui, né, le memshelet, né, memshelet é governar, tá, le memshelet, para governar, mashal é a ideia de governo, certo? Machal, que é essa, quer ver aqui, ó. Aqui, ó. Machal seria a raiz aqui, tá? Do verbo machal, governar. Então, lemem shelet, para governar, hayom. Então, o maior deles, né? O maior sinal, o maior luminar, para governar o dia. Nós sabemos que é o sol. Você não vai encontrar a palavra sol aqui, né? Sol em hebraico é shemesh. Né? Vai aparecer depois, mas aqui não tem. Está dizendo simplesmente que o maior para governar o dia. Ve'et ha-maor ha-katon, katon é menor, pequeno, menor, katon. Então, o sinaleiro, né? O luminar menor. Ve'et, lembra do sinal do objeto direto? Porque nós estamos falando que Deus fez o quê? Olha, falando que Deus fez, certo? Deus fez. Vai as. Fez o quê? Então, aqui vem o objeto direto. Ó. Et, né? Et, ha, maor, ou seja, o sinal, o sinaleiro, luminar. Hakaton, menor, katon é menor. Le memshelet, para governar, para dominar, para administrar. Ha, laila, 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 ou seja, a noite. Pet, ha, Kohavim. Kohavim é estrela, estrelas, né? Kohavim, plural de Kohev. Kohev, estrela. Kohavim, estrelas, ok? Kohev, estrela. Kohavim, estrela. Então, está dizendo que Deus fez os dois grandes. A primeira parte do texto vai dizer o quê? Que Deus fez dois grandes sinais, dois grandes luminares, certo? Ok. Fechou. Na segunda parte, ele vai especificar e vai acrescentar. Na segunda parte, ele especifica que o maior para administrar, para governar o dia, e o menor para governar, para administrar a noite e as estrelas. Ou seja, ele acresce algo. Kohavim. E você vai encontrar aqui, ó, o acento, né? Tá vendo aqui, ó, o siluk? No finalzinho aqui, ó, Kohavim. Então, não é Kohav, não é Kohavim, é Kohavim, né? A ênfase no im. Inclusive, o plural no hebraico, que é o im, né? O plural masculino é im, o plural feminino é ot. Leva essa tonicidade. Então, por exemplo, aqui eu tenho meorot. Então, maor, que é esse sinaleiro, né? Esse luminar, né? Maor,
Maor tem esse plural feminino. Meorot. Então, já o plural masculino é im, né? Então, kohev, kohavim. Ok? Muito bem. Continuando aqui o próximo versículo. Vaiten otam Elohim. Vamos lá. Aqui é o verbo natan. Natan. Seria um num, o tav e outro num. Natan. É um verbo irregular. O num, esse num que vem antes, normalmente ele some. Tá? Vocês vão aprender isso com o verbo depois. Então, vaiten. Então, se for procurar no dicionário, você nunca vai achar iten, você vai achar Natan. Da onde vem também o profeta Natan. Tá? Natan é muito amplo, mas a ideia de dar, de colocar, de apresentar. Então, vaiten e pôs, né? E colocou e deu. Vaiten otam. Otam aqui seria o objeto direto, né? Plural aqui, otam, eles, colocou a eles, colocou-lhes, né? Porque está falando aqui dos dois luminares, né? O da noite e do dia. Então, colocou-lhes, os colocou Deus, né? Então, os colocou Deus. Raquia. Raquia, você já sabe que é firmamento. No firmamento, Shamaim, no firmamento dos céus. Ok? Então, aqui eu já tenho também a Tiná, me mostrando que eu tenho, aqui fecha a primeira parte do versículo. Então, e os colocou Deus no firmamento dos céus. Lehair. Aqui a conjugação do verbo, que significa para iluminar, né? Ir. Tanto é que or, né? Disse Deus, vai Deus, que haja, vai ri or, né? Vai ri or, haja luz, or, que é o aleph, o vav e o resh. Aqui eu tenho o yud, né? Que é a conjugação aqui, lehair, para iluminar, al, sobre, né? Muito comum o alo com o makef, nós vimos aí na aula passada o makef, muito comum o alo vir com o makef, ligando a próxima palavra, al-haaret, sobre a terra. Então, e os pôs Deus no firmamento dos céus para iluminar a terra. Ok? Tranquilo? Bom, gente, eu acho que por hoje tá legal, né? Muita informação. Acredito que o áudio vai ficar melhor para vocês assistirem novamente a aula gravada, certo? Fiz aqui uma mudança. E é isso, né? Dúvidas, sugestões, reclamações, estou disposto. De tudo que foi visto hoje, o que é mais importante, né? Voltando aqui no início aqui. Cadê? De tudo que foi visto aqui, o que é mais importante? Você entender que existem esses vários sinais, que não são vogais, tá? Isso vai te ajudar na leitura, então não vai te assustar. Você vê aquele monte de sinal. Deixa eu pegar aqui que eu estou falando achando que vocês estão vendo. Peraí. O que é importante aqui? Primeiro, quando no que diz respeito ao acento. Primeiro, saber que existem. Aí você não fica assustado com aquele monte de acento, ou melhor, aquele monte de sinais no texto. Você não vai ficar preocupado com isso agora. Com exceção daqueles três, né? O Seluk, a Tiná e o Sof Pasuk. Tranquilo. O métric, nesse momento, é importante você saber que ele existe, ele tem algumas funções. Só. Não fica preocupado em... Lógico, cada um, né? Mas também não precisa ficar preocupado em memorizar, entender perfeitamente o métric, tá? Ok? As letras fracas, sim, entender que o Aleph realmente vai aparecer em momentos que não tem função nenhuma ali. Isso vai te ajudar a procurar no dicionário, isso vai te ajudar na pronúncia, vai te ajudar a perceber que realmente não tem nenhuma vogal naquele Aleph, não tem nenhuma vogal naquele Re, tá? Normal, então é importante entender. E uma pique justamente dentro dessa lógica, dando continuidade para mostrar que nem todo Re final é fraco, né? Tem o Re final, que justamente é uma consoante, uma pique para mostrar isso. Ok? Tranquilo. Eu não vou, nessa lição, não vou trazer o vocabulário para vocês, tá? Possivelmente, porque na sequência aqui que eu peguei da gramática, não tem, mas possivelmente eu mandei alguma coisa para vocês. Mas não vou garantir não, porque se eu prometer, eu tenho que cumprir, né? Então, vocês voltam lá, ok? E, assim, vale muito a pena, gente, tentar ler ali o Gênesis, tá? Vale muito a pena tentar ler o Gênesis.
É dor de cabeça, é difícil, mas é porque é o início, tá? Você vai pegar essa fluência, tá bom? Muito bem, podemos encerrar por hoje? Sim, podemos. Sim. Sim, Maravilha. podemos. Então, mais uma vez Hoje agradeço. assustou mais que da aula passada. Eu também acho. Assustou mais, né? Não, A nuvenzinha aqui tá queimando. tá bom. Ok. Mas faz parte. A ideia é assim mesmo. Mas vocês estão bem, tá ótimo. Está caminhando muito bem. A aula tem fluído. Mas é isso, gente. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado por participar aí. E assim que possível, vou disponibilizar essa gravação para vocês, tá bom? Deus Ok. abençoe. Até a Amém. próxima. E tamo junto aí. Qualquer Deus dúvida, é só abençoe. chamar. Amém. Deus abençoe. Amém. Amém. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.